Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos trazer aí os detalhes para a partida dessa quinta-feira contra o Curitiba, fora de casa, né? Jogo aí que pode colocar o Vasco de volta, brigando lá em cima da tabela e também trazer confiança, moral aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. E também vamos falar um pouquinho sobre a situação de contratações. Pois é, a janela se aproxima, parece que o Vasco já tem uma lista ali de reforços, listas de jogadores e principalmente de prioridades, posições que o Vasco precisa contratar para reforçar esse elenco, né, para poder brigar em cima, para poder brigar por vaga de Libertadores no final da temporada. Então já convido todos vocês a assistirem, acompanharem o nosso vídeo aqui até o final para ficarem por dentro aí de todas essas novidades. Peço como sempre a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo. Convido você que está chegando aqui pela primeira vez para você se inscrever aqui no canal. Só correr lá embaixo, clicar naquele botão bem grande escrito inscreva-se e não esquecer também de ativar o sino das notificações, que é um botão bem pequenininho que fica lá embaixo também para você sempre receber no seu celular um aviso, uma notificação assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? Fechado? Então bora dar início ao vídeo aí falando um pouco sobre a partida dessa quinta-feira, porque o Vasco vai com força máxima, o Vasco vai ter aí à disposição praticamente todo o elenco, né, tirando o Marlon Gomes, que já se encaixou lá com a Seleção Brasileira Sub-20, né, na Granja Comari, para os treinamentos visando ali a Copa do Mundo. O Vasco teve a liberação do Andrei Santos, que vai poder ir a campo, então a tendência é que o nosso treinador Maurício Barbieri repita a mesma escalação aí dos jogos contra o Fluminense, contra o Atlético, contra o Palmeiras, né? A gente espera que o Vasco não jogue de forma tão retraída, mas a gente entende também que do outro lado temos um adversário que não tem o mesmo poder de fogo, não tem ali a mesma força de um Palmeiras, de um Galo, de um Fluminense, então a tendência é que o Vasco não seja tão pressionado pelo Curitiba. Mas Curitiba, do outro lado, também vem ali, né, obviamente, de uma sequência muito ruim. O Coxa não vence há 10 partidas, fez apenas 2 gols nesses últimos 10 jogos. No Campeonato Brasileiro agora tem apenas 2 pontos, né? Vive um dilema ali, tá na vice-lanterna do campeonato, o torcedor pressionando demais, pedindo ali mudanças no clube, né? O Curitiba que também está vivendo um momento de transição, parece que vai se transformar numa SAF, né? Inclusive ainda esse ano, mas enfim, o Vasco não tem nada a ver com isso, né? O Vasco vai para poder conseguir esses 3 pontos, né? Pular ali de 5 para 8 pontos na tabela, voltar a encostar no pelotão de cima e principalmente trazer aquela confiança, trazer aquela moral que os jogadores, que a comissão técnica, que nós torcedores ficamos, né, após o início bacana que a gente teve nas 2 primeiras rodadas, né, a gente rasgando elogios, falando que era um time aguerrido, com muita vontade, com muita dedicação, mas obviamente isso aí acabou caindo um pouco, né, após a derrota para o Bahia e a partida ruim que o Vasco fez contra o Fluminense, né, jogando muito retraído, puxando o adversário para o nosso campo e não jogando futebol. A grande verdade é essa. Mas agora é torcer, né, para que o Vasco consiga essa reabilitação, que a gente veja um time diferente, com uma atitude diferente que a gente espera, né, um time ali que possa agredir mais, que possa buscar mais o gol e que possa sair de lá de Curitiba, né, com um bom resultado. Como eu falei, a provável escalação deve ser a mesma, com o Léo Jardim no gol, nas laterais o Puma e o Lucas Piton, dupla de zaga com o Robson e com o Léo, meio de campo com o Rodrigo, Jair e Andrei, e lá na frente o Pedro Raul centralizado e aberto pelos lados de campo, o Gabriel Peck e o Alex Teixeira. A tendência é que a gente tenha algumas novidades aí no banco de reservas, né? Alguns jogadores que devem viajar aí para encarar o Curitiba são Eric Marcos, não vinha sendo relacionado, deve ir para o jogo. Quem deve para o jogo também é o Cauã Barros, que não foi relacionado contra o Fluminense. E mais uma surpresa aí que pode também pintar para essa partida de quinta-feira é o centroavante Ryan, garoto de apenas 16 anos,
craque aí da base, né, jogador de sub-17, mas que já está treinando com um profissional, né, e a tendência é que esses 3 meninos aí possam estar fazendo parte ali, principalmente, né, do banco de reservas. Lembrando que na partida contra o Santos, o Vasco pode ter muitos desfalques. O Vasco vai perder o Marlon Gomes, que já está na seleção brasileira, provavelmente não contará também com o Andrei Santos, a gente não sabe ao certo se ele será ou não utilizado. Podemos perder Pedro Raul e Gabriel Peck, os dois que estão pendurados, se levarem o terceiro cartão amarelo, não podem jogar, e ainda não contaremos com os 2 jogadores que são do Santos, que estão emprestados ao Vasco da Gama, o Carabarral e o Juan Cruz. Então a gente está falando aí talvez de 6, 7 desfalques aí para esse jogo do final de semana. Então é importante que o Barbieri, né, já tenha à disposição esses meninos aí, né? Caso o Pedro Raul leve o terceiro amarelo, vai ter que utilizar o Ryan, não vai ter outra opção, vai ter ali talvez um Ignaldo, um Figueiredo, mas com as características do Pedro Raul, só teria o Ryan, e a mesma situação ali para o Peck, talvez teria que entrar com o Eric Marcos, com o Figueiredo aí, enfim, as opções ali para o Barbieri poder montar essa equipe serão importantes aí para esse final de semana. Mas enfim, antes da gente falar aqui sobre o mercado da bola, queria lembrar a rapaziada aí que nesse mês de maio, nossa parceira lá, 1xBet, né, tá com uma promoção muito boa para quem quiser fazer, né, aquela palpite, fazer aquela fezinha ou no Vasco ou em qualquer outro jogo. Não precisa ser aposta só no Vasco, pode apostar em outros jogos aí do Campeonato Brasileiro, Champions League, né? Porra, tem campeonato espalhado pelo mundo inteiro, então eles estão com 2 promoções. A primeira, se você usar o código promocional Mário Vasco, que está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, você vai dobrar o valor do seu primeiro depósito. Botou 500, ganha 1.000, botou 100, ganha 200, botou 50, ganha 100. E a segunda, né, promoção aí que está rolando é um sorteio de 5 camisas oficiais do Vasco no dia 29 de maio para todo mundo que utilizar o código Mário Vasco, como eu falei, que tá lá embaixo no primeiro comentário fixado. Então tirem proveito, não percam tempo aí, uma dessas camisas pode ser sua, e também você pode botar muita grana no bolso, né, apostando aí, ganhando essa grana aí de acordo com os seus palpites, beleza? Vamos agora falar de mercado da bola. Pois é, o Vasco já traçou as prioridades, né, como eu falei para vocês no começo dessa semana, algumas reuniões iriam acontecer entre o Paulo Brax, Luiz Melo, o Abel Braga, Barbieri, né, outros executivos da 777, scout, né, da empresa americana, e as definições foram as seguintes, né, as prioridades do Vasco são as seguintes. Prioridades máximas são um primeiro volante, um camisa 5 e um camisa 10. Mas não para por aí, né? Além desses 2 jogadores, o Vasco também busca mais um atacante de lado de campo destro, que joga com a perna direita, né? Que se chegaria ali para poder brigar por posição com o Alex Teixeira, que está fazendo um grande ano, está fazendo uma grande temporada, mas é um jogador já com 32 anos, talvez não aguente, né, a pegada do campeonato inteiro. Então o Vasco hoje vê a necessidade de trazer mais um jogador ali que atue nesse lado de campo e um camisa 8, né? Aquele segundo volante. Ah, Mário, já tem o Jair. Ah, tem o Marlon Gomes, tem o Carlos Barros. Sim, mas o Vasco vai perder o Andrei. O Vasco aí precisa de mais uma peça de reposição. O Vasco precisa de mais um jogador que chegue, que possa aí assumir essa responsabilidade de titularidade. Ah, aí não vai contratar zagueiro, não vai contratar lateral. O Vasco está tentando a renovação de contrato do lateral esquerdo PV, do Paulo Vitor, junto ao Internacional. Caso essa renovação não aconteça até o final do ano, o Vasco deve trazer mais um lateral esquerdo, reserva para o Lucas Piton e zagueiro. A situação é a seguinte, o Vasco está contente com a situação do zagueiro no elenco, mas se tiver alguma oportunidade de mercado, se tiver algum jogador que seja liberado, algum jogador que o Vasco queira contratar, esteja aí com possibilidade de transferência, como é o caso do zagueiro Lianco, que atua lá no Southampton da Inglaterra, o Vasco irá investir, o Vasco irá atrás desse atleta para poder, obviamente, né, reforçar ainda mais o nível, né, a categoria do elenco vascaíno aí nessa temporada e já visando a temporada do ano que vem, né? O intuito da 777, o intuito do Brax, do Barbieri é conseguir pelo menos uma vaga de pré-libertadores para o Vasco. A gente está falando ali, de repente, ficar na 8ª, 9ª colocação, 7º já seria, obviamente, muito bom. Se ficar acima disso, melhor ainda, que o Vasco já conseguiria uma vaga direto para a fase de grupos, mas a intenção é pelo menos
conseguir uma vaga de pré-Libertadores aí para esse time do Vasco na temporada do ano que vem, que já seria uma mudança radical de rumo, né? Sair de uma Série B, uma Série B que foi muito complicada, né? O Vasco praticamente não conseguindo acesso para a Série A, já buscando no ano seguinte, né? Uma vaga ali pro torneio que a gente mais quer, né? Que é a Libertadores da América. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, mais uma vez, queria pedir para todo mundo não esquecer de deixar aquele joinha, deixar aquele like no nosso vídeo, se inscrever no canal. E hoje de manhã, cara, eu convidei a galera para participar do meu grupo de WhatsApp e também dos sorteios das camisas que a gente faz aí todo mês para vocês. E eu esqueci de colocar na tela o número, então eu vou deixar para vocês aqui agora. Esse é o número para vocês fazerem um Pix de R$20. Manda o comprovante também para esse número lá no WhatsApp e a gente vai inserir vocês no grupo de WhatsApp e também no sorteio das camisas, beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!